Depressão é falta de Deus, esquizofrenia é falta de Deus, ansiedade é falta de Deus. Eu sou Gabi, esse é o nosso gabinete e o vídeo de hoje é sobre uma confusão que acontece, muito especialmente no ambiente religioso, quando a gente fala sobre adoecimento mental. É interessante a gente perceber que quando a gente tem um adoecimento físico, uma ferida exposta, estou fazendo essa separação entre físico e psíquico só para ficar mais fácil para a gente conversar, mas então é muito comum quando a gente tem uma ferida exposta, um exame que faz um diagnóstico muito claro, as pessoas se compadecem, as pessoas ajudam, as pessoas se reúnem para pagar as consultas, as pessoas pagam os remédios, né? Mas quando a gente fala sobre um sofrimento e quando a gente fala sobre um adoecimento que não é visível num exame, que não é visível numa ferida exposta, as pessoas têm muitas dificuldades em entender do que se trata. Então, a depressão ou a esquizofrenia, ou um transtorno de ansiedade, crise de pânico, né, o transtorno obsessivo compulsivo, quando a gente tem, ou mesmo transtorno de ansiedade generalizada, em alguns contextos religiosos são banalizados. São banalizados porque existe uma ideia de que Deus é capaz de resolver tudo. Deus pode todas as coisas, não é? Para quem tem fé, Deus pode todas as coisas. Mas algumas coisas estão nas nossas mãos cuidar, não é de nossa responsabilidade cuidar. A Organização Mundial de Saúde vai colocar aqui, a saúde envolve as condições que a gente tem sociais, as condições que a gente tem físicas, as condições que a gente tem do ponto de vista mental, psíquico e também as condições que a gente tem do ponto de vista espiritual. Então, a fé é muito importante, não é? A pessoa está num ambiente que faz bem, um ambiente religioso que faz bem, a pessoa está num convívio, numa comunidade religiosa, cantando, orando, professando a sua fé, e nessa relação tão gostosa que muitas vezes o convívio religioso permite, é saudável, não é? Mas quando a fé às vezes se torna prejudicial, é quando ela banaliza responsabilidades das pessoas. Então, a partir daquele exemplo em que Jesus, bem pequeno, Maria e José correm para o deserto, com Jesus bem pequeno, porque tinha uma ordem que era de matar todas as crianças, né, todos os meninos recém-nascidos, pequenos, e aí Jesus, Maria e José vão e se escondem e fogem para o deserto. Por que eles fogem para o deserto? Providência. Porque eles tomam uma providência. Não espere perder seu pai, não espere perder sua filha, por exemplo, para o suicídio, porque você está sendo negligente e não está tomando uma providência em relação a algo tão claro que é o sofrimento e o adoecimento mental. Se instrumentalize nesse cuidado, se instrumentalize a partir das ferramentas que te são oferecidas, que nos são oferecidas. Isso também é divino, isso também pode ser entendido como sagrado, tá? Cuidar da vida também pode ser entendido como uma atividade sagrada. E às vezes quando você tem fé e o outro que está adoecido também tem fé, esse outro já está destruído porque ele também pensa intimamente na fé dele, que é: puxa, por que eu tô doente se eu acredito tanto em Deus, que Deus é bom, que Deus faz o bem, que eu tenho fé em que Deus preparou todas as coisas, né? Por que eu tô adoecido se eu tenho essa fé? Então, você que é religioso, não fale pro seu amigo, pro seu filho, pra sua esposa que é falta de fé, que adoecer, que ter uma depressão, que se sentir ansioso, ou se a gente está falando de um quadro psicótico como a esquizofrenia, que é falta de Deus.
oferecer amor e oferecer amparo, você pode oferecer a partir da sua fé, você pode orar com ele, você pode fazer uma visita, não é? Você pode, enfim, se disponibilizar para estar junto com ele, mas tem questões de um campo muito mais profundo, que ele vai precisar de um profissional para fazer essa conversa, ele vai precisar de um terapeuta, ele vai precisar de uma medicação, ele vai precisar associar coisas terapêuticas para ele conseguir vencer, por exemplo, a depressão, né? Não é fácil vencer, não é fácil sair de uma depressão profunda. E essas ferramentas disponíveis, inclusive a fé, pode ser útil, mas só a fé não é suficiente, porque nós temos que tomar providências do campo físico, do campo que é também químico, não é? E do campo que é psíquico. Então a gente precisa cuidar, quando a gente fala de um cuidado amplo, né, de um cuidado integral, a gente tá falando de todas as necessidades das pessoas e dos sujeitos. Ame a sua filha, ame o seu marido, ame o seu amigo, e amar essas pessoas e oferecer um cuidado é a gente pensar nessas pessoas do ponto de vista integral e de todas as necessidades que elas têm, né? Pergunte às vezes o que ela está precisando, e não, às vezes a gente tem muita pressa porque falta paciência muitas vezes para cuidar de um sofrimento, né, que é tão intenso e que se demora tanto. Então, às vezes, por pressa, a gente mete os pés pelas mãos e oferece coisas que essa pessoa não deseja. Então, pergunte para quem precisa de cuidado, pergunte para quem está precisando de ajuda, o que é que essa pessoa está precisando. É mais útil do que você meter os pés pelas mãos e contribuir ainda mais para o sofrimento dessas pessoas, tá bom? Um beijão em todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo. Satisfação pelo clique, fake à vontade, critique, não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.